Boa noite mais uma vez, pessoal. Estamos entrando novamente aqui. Tivemos um pequeno problema técnico aqui na primeira transmissão, né? Tava dando um pouquinho de eco e o pessoal não conseguia me ouvir bem. Eu não tinha um retorno do pessoal em relação ao que eles estavam dando de feedback, né? Em relação ao áudio. Eu espero que agora seja melhor. A gente fez alguns ajustes aqui, né? Boa noite, graça e paz. Seja bem-vindo, você que está voltando, né, novamente aí. E fica à vontade aí para participar, interagir. Vou chamar mais uma vez aqui Joana para estar fazendo aqui a live. Daqui a pouco a gente vai conversar com o Jefinho, ministro do Louvor da EABB Três Carneiro. Um João abençoado aí, né? E aí vocês vão ficar à vontade para estar interagindo com a gente, mandando pergunta, acenando, né? Na medida do possível a gente vai respondendo aqui, né? Fiquem à vontade e a casa também de vocês. Sejam bem-vindos a mais um Papo de Fim. Amém, graça e paz, pessoal. Bora interagir. Vejam novamente se o áudio tá bom. Fala aí se tá dando eco, se tá com algum chiado. Aproveita o pessoal que tá entrando. Josi, Lu. Boa noite, Lu. Que Jefinho, Joana? Seja bem-vinda, Josi. Josiane, deixa eu assinar aqui para ela. Tainá já deu o ar da graça aqui, dizendo entraram. Foi. Tainá, esposa do Jefinho. Agora eu acho que tá legal, né? Pelo menos para mim tá bom. Agora tá bom. Agora ficou legal. Pessoal, estão ouvindo bem a gente aí? Como é que tá a situação aí? O áudio tá legal, tá dando eco? Estou conseguindo ouvir bem o áudio, a imagem, como é que tá? Nos ajude aí dando esse feedback. Ó, agora sim. Obrigado. Amém. Vamos começar. Tá legal. Amém, pessoal. Pessoal, sejam muito bem-vindos e, como é do costume, né, antes de iniciar, a gente faz aquela oração de praxe para apresentar esse momento ao Senhor, para que Ele possa dar direção. Amém? Sem Ele, nada disso ia acontecer. O objetivo dessas lives é, de fato, a direção dEle, a presença dEle. E sempre estaremos dando glórias e honra, porque Ele é o único digno de receber todo o louvor e adoração. Amém, pessoal? Amém. Eu convido a você a fechar os olhos, baixar sua cabeça aí onde você está e fazermos uma breve oração para darmos início a essa live. Amém? Pai amado, louvado e agradecido seja o teu nome. Amém. Nós queremos entregar esse momento ao Senhor, dizer que o Senhor é muito bem-vindo, assim como todos que irão nos assistir essa noite. Pai, que o Senhor possa dar a direção desse trabalho, possa dar a direção dessa live. O objetivo, Senhor, é escutarmos história, transformações de vidas, trajetórias de vida, testemunhos que possam abençoar outras vidas, Pai. Por isso, nessa noite, vem usar o nosso convidado especial, o Jefferson, o famoso Jefinho, da Igreja Apostólica Batista Viva, localizada no bairro Três Carneiro, a qual eu, durante algum tempo, fiz parte daquela comunidade, um período muito abençoado, né, com os irmãos lá, e foi bênção do céu. Gostaria de apresentar, Pai, a nossas vidas aqui, nos usa como canal, instrumentos teus, para que as pessoas sejam tocadas e abençoadas essa noite, meu Pai. É isso que eu te peço, já te agradeço, em nome de Cristo. Aleluia. Amém. Pessoal, glória a Deus. Pessoal, mais uma vez, gostaria, para quem está entrando agora, de apresentar. Isso aqui é uma live onde nós fazemos toda segunda-feira. Nós damos o nome de Papo de Filho, porque sempre vai ter um convidado especial, onde ele vai contar a história de vida, a trajetória, o ministério dele, enfim, ele vai contar um pouco do que Deus fez na vida dele, e com certeza isso pode abençoar muitas vidas. Então, você que está nos assistindo, fique à vontade, a casa é sua,
você vai poder interagir aqui conosco. Se quiser enviar perguntas, fique à vontade. Na medida do possível, a gente vai lançar essas perguntas e a gente vai interagindo aqui. Né? Desde já, eu gostaria de pedir que você pudesse também compartilhar esse conteúdo com os seus amigos. Tem aqui um aviãozinho aqui, ó, no canto direito, na tela do seu smartphone, que é parecido com um aviãozinho de papel. Você pode clicar nele e enviar para seus amigos a live que eles assistem ao vivo. E depois vocês podem compartilhar, que nós iremos disponibilizar no notícias, né, no meu perfil. Amém? Outro convidado aqui especial que está querendo alguma coisa, Isaac. Na live passada era a Isa, né? Isa, como está dormindo, agora é Isaac que assumiu o posto. Então, pessoal, bora. Fome, por favor. Acabou de comer aqui um pedaço generoso de torta aqui. Que hoje foi o aniversário de Isa, né? Fez 8 meses sábado. Aí hoje a gente comemorou, celebrou os 9 meses, os 8 meses de vida da nossa princesa. Ele acabou de comer um pedaço generoso agora de torta e leite com chocolate Nescau, que é como ele chama, e está pedindo mais aqui. Até entendido ali brincando, por enquanto a gente vai dar. Vocês já ficam sabendo que Pastor quando Leonardo olha para baixo. acabou de entrar, vou acenar aqui. Mano, saudade do senhor, viu? Abraço aí pro senhor enorme aí. Fique à vontade, o senhor será um dos nossos convidados posteriormente aí para estar compartilhando um pouco da sua trajetória de vida aí, do seu ministério. Amém? Glória a Deus. E aí, vamos chamar o nosso convidado? Bora? Quer comida, pai? Comida. Bora convidar aqui, Jefinho. A gente olha para baixo e já sabe que é Isaac que está chamando. Cadê ele? Jefinho. Acabei de chamar ele aqui na entrevista. Olha aí. Olha! Tá aí, tranquilo, meu irmão. Deus te abençoe, cara. Graças e paz. Boa noite. E aí, como estás? Tudo certo, graças a Deus. Cara, eu não consigo te ouvir bem. Não sei se é o áudio aí que está um pouco baixo. Fala aí. Espera aí, deixa eu ver se eu... Também estou escutando não, Jefinho. Tá escutando A gente baixinho, está sem o teu retorno aqui, tá? Deixa eu tirar aqui o fone para ver. E eu comecei até a escutar um eco, um ruído aqui. Espera aí, isso. Até agora nada. E agora, consegue ouvir alguma coisa? Agora Sim. É porque ele é um pouquinho longe. Ah, então eu Aí vou fazer demora para fone. chegar aqui, entendeu? Tem que soprar. Aí a gente chega aqui. Olha, ele está dizendo que vai ser um prazer, né, quando ele vir aqui Participar conosco na live. Madu, _ Divino. É Duda, é? É, Jefinho? É Duda, né? Seja bem-vindo aí, Duda. Deus te abençoe. Papai. Lurdinha, mãe de Joana, tá nos prestigiando aí com a presença. Oi, filho. Boa noite, mãe. O que é isso? Não sei o que é isso. Deixa o papai aqui conversar aqui com o Jefinho. Ele quer cachorro quente e Coca-Cola. Esse menino hoje está pedindo tanta comida. Pronto. Jefinho, homem, fique à vontade aí, se apresente, né? Faça aquela apresentação pessoal. Eu vou fazer a apresentação aí, vai ser meio complicado, né? Porque eu já te conheço há algum tempo, então vai ser difícil eu falar sem me comprometer, né? Falar sem deixar o lado emocional agir. Então, fica à vontade e apresenta aí. Amém. Vou fazer uma apresentação rápida aí, que a gente vai conversar bastante. Para quem não me conhece, pessoal, meu nome é Jefferson. A maioria das pessoas aí me conhece como Jefinho. Eu prefiro o Jefferson, porque o Jefinho já estou crescendo, já tenho 28 anos já. Congrego na IABV Três Carneiros.
aqui com o pastor Leonardo, e sou casado com a minha esposa linda, Tainá Ernesto. A gente casou esse ano, tem nem um ano que a gente casou. E é isso. O resto eu vou falar mais aqui na live. Amém, Lomé, amém. Eu queria deixar claro aí que se Tainá quiser estar junto aí contigo, quiser estar colado aí, não tem problema nenhum, tá? Tranquilo. Agora, vocês estão recém-casados, são um, né? Enfim, você pode ficar à vontade aí, na mesma câmera aí, embora ela esteja acompanhando aqui ao vivo, né? Ela entrou na live aí. Beleza. Amém? Amém. Homem, Vamos embora. para a gente dar início, né? Não podia faltar, assim, tu és o ministro de louvor, está liderando o ministério de adoração lá na igreja, então eu queria que tu já desse início aí, trazendo alguma canção aí para a gente. Fica à vontade para trazer qualquer canção, se for aquelas mais antigas, né? Para lembrar os velhos tempos, fica à vontade aí para a gente dedicar esse período de adoração ao Senhor nesse momento. Amém. Vamos cantar uma canção aqui. Não sei se vai estourar o áudio aí. Tá chegando o som do violão por aí? Chegou? Tá. Ele é exaltado, rejeitado no céu. Eu louvarei, exaltado, para sempre exaltado, teu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado no céu. Ele é exaltado no céu. Eu louvarei, ele é exaltado, para sempre exaltado. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar.
terra e céu, glorifica o teu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Aleluia! Amém? Ficou Glória, bom o áudio aí? Pai. Chegou, cara, chegou. Parece Chegou. que eu acho que a escolha dessa canção aí foi escolhida a dedo, né? Não sei porquê. Quando eu comecei aqui a ouvir, meus olhos começaram a encher de lágrimas aqui, porque Ademar Campos é um cara que eu admiro muito como ministro de louvor, acho que é referência para qualquer ministro de louvor no Brasil e no mundo. É um cara que tem mais de 40 anos de história aí, ministério, né? E já faz algum tempo que eu venho acompanhando o Ademar, né? Quase 20 anos eu conheço o Ademar de Campos. E muita gente que escuta Ademar de Campos e nem sabe quem é Ademar de Campos, mas as canções dele fez parte da história da igreja desde gerações passadas. Enfim, ele tem mais de 800 canções gravadas, né? Fora as que não são gravadas, né? Que ele simplesmente escreveu. Então, um cara que realmente é referência nessa área de louvor para qualquer igreja, né? E que também faz live. Toda terça e quinta ele está fazendo live chama Cantando a Palavra, né? A André aqui entrou, acabou de entrar daí, né? Tá lá também, né? Bebê, né? Entre Carneiro, minha amiga. Enfim, tem um pessoal bacana aí acompanhando a gente. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu não falei aqui ainda, eu vou olhar aqui para poder cumprimentar a Jordânia. Jéssica, eu já falei. Tem mais. José Augusto. Olha aí, André falou. Ícaro. Tá um pouquinho complicado aqui essa. Agora. Duda, falei, né? Pri. Entrou, Pri? Entrou. Então, enfim, acho que eu falei com todo mundo aí. Pessoal, público agora, mais uma vez, fiquem à vontade, a casa de vocês, tá, pessoal? A gente vai dar início aqui, né? Já deu início na oração, já trouxe uma canção aí das antigas para a gente. Ele é exaltado. O hino é um hino da igreja cristã no Brasil, né? Um hino de adoração. Não falo hino no sentido de ser um louvor, mas é um hino porque é tradicional. Toda a igreja já cantou Ele é exaltado em algum momento da história da igreja, né? Então, a gente deu boa noite ali, a Priscila cheguei. Pessoal, fiquem à vontade, querendo interagir. Se quiser fazer pergunta. Fiquem à vontade, tá, pessoal? Chegou uma Coca-Cola agora aqui para mim. Eu bebi aqui ao vivo. Coisas de Isaac. Já vi homem. Olha, manda. Olha, vai tomar a Coca-Cola ali, papai não quer não, Coca-Cola. Pessoal, vou fazer uma primeira pergunta aqui. Eu conheço o Jefinho, acho que desde pré-adolescente, desde criança até, já faz algum tempo que eu conheço. Já está aí com 28 anos, quase 28 anos, Jefinho. 28 anos. 28 anos. Né? Então a gente já tem uma história de convivência, né? A gente não. Em tempo que a gente já não se vê, não se fala, estamos em ministérios diferentes. E embora a gente faça parte do reino, né? Do evangelho do reino, do missionário, a gente serve ao mesmo Deus, mas estamos em ministérios diferentes, né? Então, eu conheço um pouco da trajetória do Jefinho. O Jefinho chegou na igreja criança, né? Isso.
Então a pergunta a gente gostaria de saber como foi a sua conversão, né? Quando que você entendeu que isso tinha acontecido? Foi algo que foi natural, né? Houve um marco específico, algo que ficou marcado e disse, não, daqui em diante, de fato, né? Eu era levado para a igreja pelos meus pais, pelo meu pai, pela minha mãe, enfim, pelos meus familiares, e a partir de hoje eu entendo e sigo a Cristo, de fato, do coração e de forma espontânea. Né? Quando que isso aconteceu? Ou isso não aconteceu? Enfim, explica aí para a gente. Amém. Eu me converti, eu tinha 10 anos de idade. 10 anos. Eu fui para uma rede jovem na IABV. E eu gostei muito daquele culto. Eu tinha 10 anos, não entendia muita coisa, mas aquilo me chamou a atenção. Eu gostei do louvor. No dia teve peça de teatro, teve dança, teve várias coisas. E aquilo me chamou a atenção e eu voltei no domingo, né? Eu tinha ido no sábado e eu voltei no domingo. E escutei a palavra lá. Na verdade, eu só gostava mais da parte do louvor, da música. Tinha 10 anos, né? E eu fiquei lá, escutei a palavra e no final o pastor perguntou assim, quem quiser aceitar Jesus, vem aqui na frente. Quem me levou para o culto foi Berinho. Meu tio, quem não conhece, Berinho, ele na época fazia parte do Ministério do Louvor de lá, do Monte Verde, e ele que me levou para o culto, tanto para a rede jovem no sábado, como no culto de domingo. Foi tão bom que eu pedi para ele, me leva amanhã, e ele me levou. E quando chegou no final do culto, eu não entendia ao certo o que estava acontecendo ali. O pastor fez o convite, quem quer aceitar Jesus aqui, vem aqui na frente. E Berinho estava sentado do meu lado. Aí ele olhou para mim assim e fez assim, tu quer ir lá na frente? Mesmo assim, sem pretensão nenhuma, sem compromisso nenhum. Ele olhou assim, eu subiu 10 anos, acho que ele não vai entender não. Aí ele disse, quer ir lá na frente? Aceitar Jesus? Eu disse, quero, cara. Aí ele me levou lá na frente e ele orou por mim lá, o pastor orou. E eu vim para casa naquele dia, eu me lembro que eu cheguei em casa e eu falei para minha mãe, eu aceitei Jesus na igreja, agora eu sou crente e tal. Só que, como eu falei, eu tinha 10 anos e eu costumo dizer que a minha conversão mesmo foi aos 15 anos. Eu, publicamente, eu declarei a minha fé a Jesus Cristo aos 10 anos, indo lá na frente e tal. Só que eu tive mesmo um ponto de virada na minha vida aos 15 anos, que foi quando eu recebi a responsabilidade de liderar o Ministério de Louvor da minha igreja. Dos 10 aos 15 anos, eu sempre fui envolvido na igreja. Eu sempre fui envolvido com ministérios. Eu já fui do ministério na época de dança, quando eu era criança, dançava lá com as crianças. Passei um bom tempo no Ministério das Crianças e tal. Eu sempre estava querendo fazer alguma coisa. E quando eu tinha 15 anos de idade, o pastor Leonardo me chamou numa conversa. E nessa época eu já estava tocando já no Ministério do Louvor, mas era um integrante da equipe. E ele me chamou assim numa reunião e disse assim, a partir de hoje você é o líder do Ministério do Louvor. Eu tinha 15 anos. E foi nesse dia que eu parei e pensei assim, cara, será que eu realmente sou crente? Será que eu realmente nasci de novo? Porque é aquela velha frase do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E a pergunta que se passava pela minha mente naquela hora era assim, cara, será que eu, de fato, sou uma nova criatura? Porque agora eu vou ter que ser modelo para as pessoas. Você está numa posição de liderança, você tem que ser modelo, exemplo, você tem que discipular aquelas pessoas. Então, eu comecei a pensar e eu disse, Deus, se é o Senhor que está me dando isso aqui, eu não busquei, eu não pedi, eu nunca procurei estar em um cargo de liderança na igreja, mas se é o Senhor que está me entregando, me leva nessa trajetória de maturidade. Então, foi a partir dos meus 15 anos ali
que eu comecei a compreender essa questão de eu preciso ter minha vida devocional, eu preciso ter o meu tempo com Deus. Ministério não é só ensaiar e tocar, não é só ensaiar e cantar, eu preciso andar em santidade, compromisso. E foi a partir desse momento aí que, de fato, eu consegui compreender a decisão que eu tinha tomado aos 10 anos de idade. Que aceitar Jesus não é simplesmente ir lá na frente, mas aceitar Jesus é dizer sim a uma mudança radical na sua vida. E eu comecei a viver essa mudança quando eu compreendi. No meu caso, foi assim, quando eu entendi que eu tinha uma responsabilidade, eu disse, eu preciso mudar. Se Jesus habita em mim, se eu sou uma nova criatura, agora eu preciso mostrar esses frutos. Foi quando eu, de fato, comecei a caminhar em direção a um evangelho maduro. Amém. Ô Jefferson, o Ministério do Louvor já é muito atrativo porque tem canções, tá lá na frente o tempo todo, né? Parece um grupo fechado que você faz, dá certo. Cada um pega um instrumento, alguém canta, ministra, tá pronto. Só que não é isso, como você falou, tem toda uma preparação e tem que ter uma vivência realmente, uma vida em santidade. Então, como é que você se viu assim, esse é o meu chamado? Já gostava, mas realmente esse é o meu chamado. Assim, eu aprendi a tocar, vou ter que voltar um pouco. Eu aprendi a tocar, o primeiro instrumento eu tinha, acho que 12 anos de idade. Meu avô, ele era um músico da família. Meu avô, quando ele era adolescente, ele sustentava a família dele fazendo seresta. Meu avô, ele tinha uma banda que fazia serenata, seresta naquela época. Ele e os irmãos dele. Meu avô, ele cantava e tocava violão. Então, muito do que eu sei, e os meus tios também tocam. Se você for conhecer minha família a fundo, você vai observar que todos os meus tios cantam, tocam algum instrumento, alguns primos também têm essa veia de música artística. DNA já tá a música, né? Então, eu aprendi a tocar o instrumento, eu tinha 12 anos de idade. E foi muito engraçado como eu aprendi. Eu estou voltando lá atrás para responder a tua pergunta. Eu vi meu tio tocando violão, sempre via meu avô também tocando. No final da tarde ele pegava o violão, ficava tocando, cantando, eu ficava só olhando. Cara, eu quero aprender isso aí, eu quero aprender. Será que vai demorar para eu aprender? E teve um dia que o meu tio tocando assim, eu sentado, aí ele deixou o violão assim, na verdade era uma guitarra que ele estava tocando na hora. Ele deixou a guitarra de lado e disse, vou beber água. Fica olhando aí a guitarra, aí eu disse, tá certo. E eu me lembro como se fosse hoje, eu peguei aquela guitarra, botei assim no meu colo e comecei a cantar. Toquei uma música inteira e eu me lembro quando ele chegou na porta do quarto, ele fez, o quê? Como é que é? Tu tá tocando? Eu disse, eu tava olhando para fazer. E eu cheguei aqui e coloquei os meus dedos aqui na posição da guitarra e eu comecei a tocar e cantar. E ele olhou assim, naquele dia, algo despertou em meu coração. Disse, cara, eu acho que eu tenho uma vocação para isso aí. E a primeira música que eu cantei, eu ainda me lembro, eu acho que o Rodrigo vai se lembrar, é uma música bem antiga. Eu peguei ela assim, e de primeira, vou tocar só um pedacinho aqui, foi... Tua presença é real. Aqui nesse lugar. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a ti. E ele entra no quarto na hora que eu tô cantando isso e ele, como é que tu aprendeu a tocar? Eu disse, não, eu peguei o instrumento, comecei a tocar. Então, desse dia,
eu comecei a pensar, cara, eu acho que eu tenho uma vocação para essa área da música. Isso foi com que Agora, idade, chefinho? 12 anos. Eu tinha 12 anos, já tinha 2 anos que eu estava na igreja. Nessa época eu fazia parte do Ministério de Dança das Crianças e tal. E eu peguei o instrumento e cantei a música assim. Foi muito de Deus, né? Um negócio sobrenatural mesmo. E nesse dia eu entendi, eu acho que eu tenho uma vocação para a área da música. Aí, desde então, eu comecei a rondar como é que eu faço para fazer parte do Ministério do Louvor e tal. Ficava aí nos ensaios. Fui muito barrado, fui muito queimado, as pessoas não deixavam eu pegar nos instrumentos, as pessoas... eu ficava pedindo no final do ensaio, deixa eu fazer um sonzinho, e nada. E até que um dia alguém me deu uma oportunidade e eu entrei no Ministério do Louvor. Agora você me perguntou, qual foi o dia que você entendeu que isso era o seu chamado, não foi isso? Sim. Foi exatamente no dia em que eu ouvi que eu não tinha nascido para estar ali. É interessante isso. No dia que eu ouvi que aqui não é o seu lugar, você não deve estar aqui, foi nesse dia que Deus me encontrou e falou, foi exatamente para isso que eu te escolhi. Eu fazia parte, vou falar bem por cima, assim, eu fazia parte da equipe do Louvor já nesse momento, e eu fui expulso da equipe do Louvor. Na época, o líder, ele não gostava de mim, eu não vou citar nomes aqui, claro, por questão de ética. O líder, ele não se batia comigo, e eu era uma criança, eu tinha 12, 13, 14 anos, nessa faixa assim, fiquei muito tempo ainda ali no ministério, e o líder não tinha um relacionamento bom comigo, fazia de tudo para me queimar, não deixava eu participar das coisas, e eu não entendia a malícia, confesso que eu não entendia, eu não via aquilo como uma malícia, eu só queria entender porque que para mim as coisas eram mais complicadas. As outras pessoas chegavam, faziam, tocavam, participavam e eu sempre era cortado. Teve um dia que essa pessoa, né, o líder do ministério, trouxe um substituto no meu lugar. Na época eu estava tocando bateria na igreja. E essa pessoa trouxe um substituto para o meu lugar, outro baterista, e fez uma reunião com a equipe e disse assim: a partir de hoje, Jefinho, você está fora do Ministério do Louvor. E eu parei assim e disse: como assim eu estou fora do Ministério do Louvor? E essa pessoa falou: você está fora, você não participa mais da equipe, você não é mais do Ministério do Louvor. E eu me lembro que eu não tive como me defender, eu não sabia nem argumentar. A pessoa simplesmente me tirou da equipe porque ela não gostava de mim. E eu me lembro que eu fui expulso do ministério, eu cheguei em casa e o pastor ficou sabendo na época e eu procurei ele. Eu disse: pastor, me tiraram do Ministério do Louvor. O líder me tirou do Ministério do Louvor, disse que eu não ia fazer mais parte e tal. E eu fiquei muito triste. Passou algumas semanas, eu morguei de ir para a igreja. Fiquei muito decepcionado, muito mal mesmo. Porque quando eu achei que eu tinha... quando eu pensei que eu tinha encontrado algo para fazer dentro da igreja, porque eu sempre quis fazer alguma coisa, sabe? Eu não curto muito ficar só sentado no banco. E eu acredito também que Deus não chamou a gente para ser um crente de banco, né? A gente precisa levantar, arregaçar as mangas e ir para a obra. É para servir aonde? No diaconar, é para limpar a igreja, para lavar o banheiro, é para ficar na recepção, não importa. A gente precisa, se a gente está dentro de um ministério, está dentro da igreja, precisa servir. Eu sempre entendi isso. E aquilo foi um baque para mim. E eu comecei a pensar, cara, vou fazer o que na igreja? Até que o pastor procurou o líder do ministério na época e disse: ó, você precisa reintegrar o menino na equipe. E algo que me marcou muito foi que o líder falou assim: se ele entrar, eu saio. Então, para você ver assim, o nível, essa pessoa, ela não queria de maneira nenhuma que eu voltasse.
Então, o líder do ministério na época falou isso. Se ele voltar, eu saio. Eu me lembro que o pastor Pedro, na época, dava cobertura à nossa igreja aqui. Ele ficou sabendo também dessa história, chegou aos ouvidos dele. E ele me chamou, e me chamou no canto assim, em um lugar. E ele olhou nos meus olhos e bateu no meu peito. O Rodrigo sabe que o pastor Pedro ele tem mania de falar batendo assim. Ele pega a pessoa e bate nas costas, bate no peito. E eu me lembro como se fosse hoje. Ele olhou nos meus olhos, ele bateu no meu peito e disse assim: você, cada palavra é uma tapa. Ele disse: você é um levita. Nunca deixe ninguém dizer que você não é. Você tá me entendendo? Olha para mim, aí eu olhei assim com medo, assustado. Ele, você tá entendendo? Nunca deixe ninguém dizer que você não é um adorador, porque você é. E naquele dia eu entendi o cuidado de Deus, né? Nos mínimos detalhes. Foi nesse dia que eu parei e pensei assim, cara, acho que Deus ele tem um projeto para mim. Eu acho que aqui se inicia o meu chamado, né? É interessante que toda vez que eu falo essa história, as pessoas ficam pensando assim, cara, ele descobriu o chamado dele quando ele recebeu uma porta na cara naquele lugar. Porque normalmente, quando a gente está caminhando em direção a um lugar e aquela porta se fecha, automaticamente a gente para e pensa assim, acho que não é para eu estar aqui não, então eu não vou nem insistir, né? E Deus, ele me ensinou com isso que nem sempre quando as portas se fecham, é um sinal de que não é para a gente estar ali. Às vezes a gente não tem maturidade para estar ali naquele momento, ou às vezes ele quer nos ensinar algo poderosíssimo que é necessário a gente passar por aqueles momentos de aflição que a gente para assim, caramba, meu mundo acabou agora, eu fui expulso da equipe. E Deus permite essas coisas para a gente entender e amadurecer. Então, Deus ele não apareceu de madrugada para mim e disse, te chamei para o louvor. Eu não tive um sonho tocando em algum lugar. Eu entendi que esse era o meu chamado. O dia que alguém disse para mim, aqui não é o seu lugar. Porque as pessoas, elas podem falar, né? Talvez você está aqui nessa live, e tem alguém aqui nessa live e ouviu isso de alguém, de um pai, de um parente, de um líder. Isso não é para você, essa faculdade não é para você, esse curso não é para você, esse ministério não é para você, mas a gente precisa entender que a última palavra vem de Deus. Os homens, eles podem falar que não é, que você não é capaz, que você não é chamado, mas não desanime até Deus falar sim ou não. Então foi nesse dia aí que eu entendi que Deus tinha um projeto para mim com relação à área da música dentro da igreja. Amém. Eu falo bastante, né? Quase um pastor. É papo de filho, Rodrigo. Papo de filho. Filho conversa muito com o pai. Né? Tem algumas pessoas que entraram aí e eu queria acenar, né? Dar um alô aí. Não sei se ainda permanece Dadá, entrou. Aline. Eu blogueira Aline 17. Né, dizendo boa noite, vim através de Jéssica, entendeu? Além de seja bem-vinda, né, fique à vontade, não sei se você ainda permanece aqui, né? Mas vamos interagindo aí, pessoal, na medida do possível, a gente vai respondendo, beleza? Tem mais uma aqui, pessoal. Enquanto eu estava tentando prestar atenção aqui, na resposta que eu tinha, na resposta que o Joana fez, da pergunta que o Joana fez para ele, Isaac estava me dando uma aula aqui, né? O A, o B, o C, o aranha, circulo e vão. Por isso que eu estava o tempo todo aqui, eu nem tá cá. deixa eu pegar a Isa. Jefinho, a gente sabe, né? A gente vê, hoje em dia, acredito que sempre foi desse jeito. O Ministério de Louvor é um ministério atraente porque você aparece, né? Geralmente tem serviços que não aparecem na igreja, as pessoas não gostam de fazer. Você citou aí alguns serviços, né? Toda igreja
né? Todo ministério precisa de alguém que vai fazer a manutenção, que lava o banheiro, que barra, que passa o pano, que limpa a cadeira. Afinal de contas, isso não se lava sozinho, né? Quando pessoas chegam na igreja, tá tudo arrumadinho lá, parece que não foi ninguém, mas essa pessoa que você às vezes nem sabe quem é, né? Às vezes você vai para a igreja, entra e sai, cumprimenta, ou muitas vezes nem cumprimenta, mas ela exerce um papel fundamental ali dentro do ministério, né? Eu costumo dizer que o ministério do louvor, as pessoas gostam dele, às vezes não é nem pelo chamado, mas é porque aparece mesmo, é atraente, isso é natural. As pessoas querem, de alguma forma, aparecer. Eu queria que tu falasse aí, hoje, como é que você vê o Ministério do Louvor, a profissionalização disso. Né? Que a gente sabe que o ministério, ela não tem ministros de louvor, ela não tem líderes de louvor, ela não tem levitas, ela tem músicos. Né? Então, eu queria saber a tua opinião a respeito desse tema aí, desse assunto. Amém. A gente sabe, sim, que tem muitas igrejas que pagam, né, até a equipe de louvor ali para se manter. E alguns, né, não todos, não vou generalizar aqui, claro, alguns acabam levando isso como se fosse meio que um emprego, né, meio que um trabalho ali. Eu acho, Rodrigo, se você me pergunta se acha certo pagar as pessoas para tocar na igreja, a equipe de louvor e tal, sei o quê, você acha certo? Cara, sério mesmo, se a pessoa ela não tem nenhuma renda, se a pessoa ela é tempo integral daquele ministério ali, ela dedica o seu coração para servir a igreja com relação à música, não vejo problema nenhum em ele receber oferta ou até um salário. Eu não sei, cada igreja tem a sua doutrina. Mas eu acho que sabe o que, para a gente diferenciar, Rodrigo, um ministro de um músico, eu acho que tem a ver com você quis perguntar isso, né? Essa questão de profissionalização. A gente vê hoje muito artista, muito, né? As pessoas querem entrar no Ministério do Louvor para aparecer e tal, para mostrar que canta legal, para mostrar que sabe tocar. Eu acho que a gente consegue, para diferenciar um músico, um artista de um ministro de louvor, essa pessoa precisa entender o conceito de ministério. Se a gente não conseguir entender, se a pessoa que tem uma vocação para a área da música não conseguir entender o conceito de ministério, ela simplesmente vai ser um mero, de fato, ali popstar, um mero artista ali em cima, que ela não está com compromisso nenhum em levar a igreja em adoração, ela não está com compromisso nenhum em servir a igreja com a música, ela simplesmente quer mostrar o quanto ela é boa ou boa, o quanto ela é talentosa. E quando eu entendi, Rodrigo, o conceito de ministério, eu fui para uma escola, como eu falei, desde que eu entendi essa questão do meu chamado na área da música, eu sempre procurei me capacitar. E Deus me deu a oportunidade numa época, até uma boa história para contar, depois a gente pode até explanar isso. Eu fui para Belo Horizonte estudar a escola Adorando. Foi um tempo precioso, cara, que eu passei lá aprendendo. Custou caro, custou o meu emprego. Essa escola custou o meu emprego, de verdade. Eu tive que pedir demissão para ir para a escola Adorando. E eu troquei o meu emprego para passar 8 dias em Belo Horizonte aprendendo sobre louvor e adoração. E as pessoas falaram lá, cara, como é que você troca o seu emprego por 8 dias? Eu pensei assim, cara, Deus mandou eu estar aqui. Tudo aconteceu, tudo apontou para eu estar aqui, eu só estou obedecendo. Eu pedi demissão para a escola Adorando, e lá na escola Adorando, Rodrigo, uma das coisas, eu aprendi várias coisas sobre louvor e adoração, inclusive a Ademar de Campos foi um dos professores lá, ele deu aula, a Ademar de Campos estava lá, ele deu aula para a gente sobre espontâneo, adoração espontânea, Júlio Oliveira, o Azaf estava lá nessa escola. Tinha uma galera muito boa lá, aprendi, foi um tempo precioso. Lá nessa escola, Rodrigo, eu entendi o conceito de ministério, que a palavra ministério significa serviço. Né? Ministério significa serviço.
E muitas vezes a pessoa confunde serviço com ser visto. Entende? Ela confunde serviço com ser visto. Então, às vezes a gente vê músicos, cantores se comportando como meros artistas ali no altar, porque ela não entendeu que a posição que ela está é para servir e não ser visto. Então, eu acho que quando a gente entende esse conceito, é o primeiro passo. Quando eu entendo que eu estou aqui para servir e não para mostrar os meus dons e talentos para impressionar as pessoas, o meu comportamento muda. Né? A palavra fala que a gente precisa transformar através da renovação da nossa mente. Ou seja, quando eu leio esse texto, eu entendo uma dinâmica para acontecer uma transformação, Rodrigo. A Bíblia fala, para transformar é preciso renovar a mente, ou seja, só acontece uma transformação se primeiro acontecer uma renovação. Então, para a gente encontrar uma maturidade no pessoal que serve no Ministério do Louvor, para eles começarem a levar a sério, ter esse compromisso, ele precisa passar por uma renovação. E essa renovação começa entendendo que ministério é serviço. Quando ele entende isso, ele começa uma transformação em caminho aí à maturidade. E quando a pessoa entende isso, ela para de levar o Ministério do Louvor como um show, como um lugar que ela vai entreter as pessoas, porque como um ambiente que ela tem que cantar 3, 4 músicas para fazer a caminha para o pastor pregar, ela começa a entender que o Ministério do Louvor é muito mais do que isso. Mas tudo começa pela renovação do pensamento. Amém. Eu vi até Tainá aqui interagindo. A próxima pergunta é a respeito do e-book futuro que você escreveu e até teve a força da Tainá, né, nessa parte de digitação, organização ortográfica. E eu achei bastante legal a forma simples, rica, né? A gente vê que foi totalmente inspirado, a gente vê o dedinho ali de Deus sobre toda essa escritura. E até ontem eu estava mostrando para minha prima, para ela entrar e até reforçando para todo mundo que está assistindo que está lá liberado, você pode entrar no perfil de Jefferson e lá você consegue ter acesso a esse e-book, que é muito bom, é muito claro e rico. E no e-book tem algumas chaves que você até ensina sobre determinadas coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende na hora, como é que a gente deve interpretar e até agir, né? Saber como agir. E eu queria que tu falasse, apesar que eu falei bastante coisa, né? Mas eu queria que tu falasse um pouco sobre esse e-book, né? Sobre o momento que você escreveu e o que lhe fez escrever ele. Amém. Esse e-book, ele surgiu na pandemia. Logo no primeiro ano de pandemia, foi quando eu decidi sentar para escrever esse e-book. E ele surgiu, na verdade, em um momento bem complicado da minha vida, bem difícil mesmo da minha vida. Na época eu estava estudando análise e desenvolvimento de sistemas, eu ganhei uma bolsa integral, estudava na Ibratec, eu estudava lá sempre uma bolsa 100%, e eu já estava indo para o 3º período do curso, e de repente eu fui pego com a notícia que a faculdade tinha falido. Que todos os bolsistas tinham perdido a bolsa, e aquela notícia me quebrou, porque eu já estava caminhando para, assim, eu já estava estagiando, estava adquirindo experiência, e foi interessante que antes de eu receber a notícia que a faculdade tinha falido, acho que um mês antes, eu fui desligado do estágio. Eu estava para ser contratado, ia ser efetivado, de fato, né? Eles iam assinar minha carteira no estágio. E houve uma troca de chefe. O meu chefe, ele gostava muito de mim.
mas ele foi demitido e chegou outro para substituir ele. E esse chefe novo que chegou, ele mudou toda a equipe. E, inclusive, ele saiu demitindo os estagiários e eu fui uma dessas pessoas que foi demitida. Então, aí eu perdi meu estágio. Quando foi isso, já foi quase no fim do ano. Eu fiquei muito triste porque eu estava aprendendo bastante, estava imerso ali naquela atmosfera ali de programação, desenvolvimento de software. Estava sendo assim bem rico a experiência para mim. E um mês depois eu recebi a notícia que a minha faculdade tinha falido. Então agora já está sem estágio e consequentemente sem dinheiro, sem experiência. E agora ele não está mais estudando, né? Ele não está mais estudando. E aquilo ali me deixou sem chão, porque não sei se você já viveu momentos assim na vida, que parece que tá tudo caminhando para dar certo, sabe? Na minha cabeça já estava esquematizado. Poxa, eu estou nesse estágio, eles vão me efetivar, o meu salário vai aumentar, já eu termino a minha faculdade, e é isso, vou casar, vai dar tudo certo, glória a Deus. E aconteceu totalmente diferente. Perdi o estágio, perdi a faculdade, e eu me encontrei, e logo em seguida veio a pandemia, né? Logo em seguida veio a pandemia. Foi um nocaute, velho. Foi um nocaute mesmo. E nesse período de pandemia, eu comecei a refletir muito sobre a minha vida. Porque eu não estava, de fato, entendendo nada. Eu não estava conseguindo fazer a leitura daquilo que estava acontecendo. Eu não estava compreendendo o porquê. E é interessante essa questão da faculdade, que eu me lembro, Rodrigo, um dia antes de eu ir fazer o vestibular, eles estavam ofertando, ele ia ofertar uma bolsa 100% para a pessoa que tirasse o primeiro lugar. Aí eu me inscrevi para fazer o vestibular, aí um dia antes de fazer o vestibular, eu ia colocar o celular para despertar, e eu disse, sabe uma coisa, eu não vou fazer essa prova amanhã não. Essas faculdades dizem que vai dar bolsa 100%, mas não vai dar não, é caô, é só para a pessoa ir lá, e eles pegam um contato e depois ficam oferecendo desconto. Eu não vou não, aí eu peguei, não coloquei para despertar, Rodrigo, fui dormir. E eu me lembro que eu sonhei, cara, com uma pessoa dizendo assim, cara, tu passasse na faculdade, tu tirou o primeiro lugar. Eu dizia, não, eu tirei o primeiro lugar não, é impossível. É sério, tu passou na faculdade, tirasse o primeiro lugar. Aí eu disse, sério mesmo, e eu me acordei. Quando eu me acordei, eu digo, era 8 horas da manhã. A prova era de 9. Aí eu disse, eita, cara, será que foi um sinal de Deus isso? Pra você, eu tô contando isso para você entender o tamanho da minha frustração lá na frente. E eu disse, cara, eu vou. Era para eu estar às 9 horas, eu tinha 1 hora para chegar na Estrada da Batalha. 3 Carneiros para a Estrada da Batalha. Eu disse, eu vou de ônibus, se for para eu fazer essa prova, eu vou chegar lá a tempo. Eu me arrumei rápido assim, eu cheguei no terminal, Rodrigo, o ônibus já estava lá me esperando. Eu entrei no ônibus, quando eu desci em Tancredo, eu corri para a estação do metrô. Quando eu cheguei lá na plataforma, o metrô chegou, eu disse, caramba, é de Deus mesmo isso aqui. Eu cheguei na faculdade de 8h50, faltando 10 minutos para a aplicação da prova. E eu entrei, quando chego lá, a prova foi uma redação só. Eu pensei que ia ser uma prova e tal, assim, aí foi só uma redação. Aí tinha uma galerinha lá para fazer, aí disseram, ó, pronto, quem tirar o primeiro lugar vai ganhar a bolsa. Aí eu disse, acho que isso aqui vai dar em nada não. Fiz a prova, fiz a redação, passou uma semana, eu não tenho Facebook, aí acho que foi Tainá que viu, e eu recebi uma ligação, Jefferson Olívio, eu disse, opa, pode falar, aqui na faculdade de Bratec, você viu o Facebook? Não, não vi Facebook não, faz 2 dias que a gente divulgou lá, você foi o primeiro colocado, você ganhou uma bolsa 100% para estudar aqui. Eu disse, como é que é? É sério, você tirou o primeiro lugar, venha-se embora, que você tem mais 2 dias só para fazer sua matrícula e tal. Rodrigo, eu fui feliz demais. Aí eu disse, caramba, é isso, meu. Deus quer isso pra minha vida, cara. Caramba, é agora, porque, caramba, eu encontrei minha profissão. Encontrei a minha profissão, é isso, eu vou estudar. Na época o curso era caríssimo. Era 949 a mensalidade, era um valor alto mesmo. E eu sem condições de pagar aquilo ali. E eu fui, me matriculei, comecei a estudar. Então, ou seja, toda vez que eu pensava em desistir da faculdade, não foi fácil. Tainá sabe que eu pensei em desistir desde o primeiro período, porque a faculdade de programação era
muito punk. E eu entrei, Rodrigo, sem base nenhuma de programação. Eu voava na maionese nas aulas. Eu ficava perdido, eu tinha que correr atrás. E a maioria dos meus colegas vieram do curso técnico, já tinha uma base legal e tal. E eu bem atrás mesmo. Mas eu pensava em desistir, toda vez que eu pensava em desistir, eu pensava, foi Deus que me deu isso aqui. Foi Deus que me deu, porque eu não corri atrás, eu nem ia vir fazer essa prova. Aí, de repente, eu tenho um sonho, dizendo que eu ia passar, e eu passei. Meu irmão, foi Deus que me deu, vai dar tudo certo. E a faculdade fechou. E eu reprovei disciplina. E toda vez que algo dava errado, eu comecei a questionar, caramba, não foi Deus que me deu isso aqui? Porque tá tudo tão difícil, né? Porque se foi Deus que me deu, era pra estar fácil, né? Era pra estar simples, né? Foi Deus que me deu, eu não procurei. Então era pra estar fácil, pra estar simples. Então quando eu perdi a faculdade e tal, o emprego total, voltando para o ponto onde a gente parou, eu fiquei muito frustrado, porque eu pensei assim, cara, como que Deus dá algo à pessoa e depois tira? Porque, sinceramente, eu nem ia fazer a prova. E, Rodrigo, eu fui na igreja, no altar, dei testemunho. Pessoal, eu quero agradecer aqui, que Deus abençoe a minha vida. Eu ganhei uma bolsa na faculdade, eu vou estudar de graça, porque Deus é tremendo, porque Deus é poderoso. Creia que Ele vai fazer na sua vida também. E eu comecei a pensar nisso, eu disse, cara, e agora eu não estou mais estudando. Foi difícil demais. E foi quando eu comecei a perguntar a Deus, cara, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer de mim? Porque quando eu achei que eu estava entendendo a sua rota, simplesmente o GPS desligou. Eu não consegui ver mais nada. Eu fiquei perdido mesmo. E eu comecei a colocar para fora. O e-book Futuro, o nome Futuro, vem exatamente por causa disso. Porque eu estava vivendo um momento que eu não sabia como ia ser amanhã. Porque enquanto eu estava na faculdade, eu tinha os meus projetos. E eu tinha mais ou menos uma noção de como seria o futuro. E, de repente, quando eu vi que eu perdi as coisas, eu fiquei sem perspectiva nenhuma de futuro. Então, Rodrigo, eu comecei a colocar para fora aquilo que estava no meu coração. Eu disse, só Deus... E uma frase que me marcou muito nesse e-book é que não tenha medo do futuro, porque Deus já esteve lá. E eu, naquele momento, estava vivendo um tempo de medo. Eu não sabia como é que ia ser. Eu não sabia o que eu tinha que fazer. E Deus, Ele confortava o meu coração com essa frase. Não tenha medo do futuro, porque eu já estive lá. Então, eu sentei e comecei a colocar para fora aquilo que estava no meu coração. Aquilo que eu queria ouvir de alguém, sabe? Aquilo que eu queria sentar assim com a pessoa, ou com o próprio Deus, e Ele começar a flechar o meu coração. E eu começava a escrever aquilo ali. Foi uma experiência muito boa, muito rica. Eu escrevia de madrugada. Teve uma noite que eu parei de escrever, eram às 4h40 da manhã. Escrevia, chorava, mandava para Tainá. Cada capítulo que eu terminava, eu mandava para Tainá. Aí ela lia, aí mandava os emojis com carinha de choro. Rapaz, esse capítulo tá lindo, não sei o que, caramba. E eu fui colocando para fora. Então, o e-book, ele surgiu num momento bem complicado ali da minha vida, e eu aproveitei esse momento para transformar o limão numa limonada, né? E foi muito legal, porque eu amei. Como eu disse, assim que Mo me mostrou, ele fez, olha, ele fez um e-book, ó. Lê aqui, rapidinho, esse pedacinho. Eu não consegui parar e eu li logo todo de uma vez. Aí, por isso que ele já foi falando logo com você. Porque é muito rico e é muito bom a gente poder compartilhar como Deus é bom, né? E nesses momentos assim, principalmente, que a gente parece que o nosso ouvido é que está mais sensível a ouvir a voz dele. Parece que quando tudo está certo, a gente não está com o ouvido legal. Porque tudo está acontecendo tão bem, que a gente para de ouvir, parece. E quando a gente está passando por alguma dificuldade, a gente até pensa, como é isso, Pai? Que o Senhor estava colocando tudo organizado. Eu tinha certeza que foi o Senhor que falou comigo para que eu seguisse esse caminho. E eu segui.
E tem pessoas que acham que na vida do crente, né, na vida do cristão, não dá nada de errado, né? Acha que quando fala, pronto, quando a gente diz assim, eu passei a servir, eu passei a crer, então agora tudo vai dar certo. Acho que é assim. Até quando o Senhor vier voltar e levar a gente. Mas, na verdade, não é bem assim. A gente precisa aprender muita coisa ao longo da Verdade. vida e realmente é nesses momentos das provas é que a gente aprende para dar o próximo passo. E aí, Verdade. amor? Vi que Isaac tá aí. O João entrou aqui, Oi, meu ele amor. tá aqui a resposta, né? Queria ter uma paz aí, amém, João. Se ele estiver por aí, fica à vontade, meu irmão. Júnior também entrou aqui. Juarez, dá paz, irmão. Fica à vontade, viu? A casa é sua. É da mamãe? Esse é o papo de filho aí, com o Jefinho. A gente está conversando acerca da coisa do rei, do ministério, trajetória de vida, é um pouquinho de estímulo do Jefinho. Jefinho, a gente ouviu muito aí acerca de diversos temas aí. A gente quer saber acerca de projetos, algo futuro aí, se tem alguma coisa na mente, ministerialmente falando, né? Algo relacionado ao ministério, né? Ao louvor especificamente, tudo como ministro, né? Se tem algo mais específico aí para isso aí, tem um projeto, ou tem algo aí previsto aí para os próximos meses. Amém, João? Deus te abençoe. Então, Rodrigo, eu estou vivendo um momento, assim, com Deus, e depois de tudo isso que aconteceu, que eu entendo que é um momento para eu criar raízes. É um momento de enraizar mesmo, de crescer. Vou usar essa frase que é melhor. Eu entendo que eu estou vivendo um momento que é de crescer para baixo. Crescer para baixo. Muitas vezes eu já fiz muitos projetos, muitos planos, muitas coisas. Eu tenho também muitos projetos pessoais, de até meus 30, conquistar minha pessoalmente, até os meus 30 anos, conquistar minha casa. Foi. Voltou agora, tá tranquilo? Então, pessoalmente eu tenho uns projetos aí até os meus 30, conquistar minha casa própria, aprender a falar outro idioma, é um desejo no meu coração, tenho vontade de aprender a falar inglês. Eu consumo muita música em inglês, às vezes eu coloco a pregação em inglês aqui, eu sigo muito pastor americano, e eu boto eles aqui para pregar, eu não entendo nada do que eles estão falando, mas eu deixo rolar a pregação lá, e quando a galera grita, uou, não sei o quê, amém, amém, isso aí, eu não estou entendendo nada, mas já estou imerso naquele... Eu gosto muito de consumir conteúdo em inglês, então eu tenho esse projeto, né, até os 30, aprender inglês, ter minha casa própria e tal, ter um filho. Mas ministerialmente, assim, hoje eu entendo que Deus, ele quer que eu cresça para baixo, quer que eu crie raízes. Porque eu acho interessante falar sobre raízes. Depois eu quero até dar uma indicação de um livro aqui no final, aí, para a galera que está aqui na live. Eu gosto muito de falar sobre raízes, porque hoje a gente vive numa geração que ela quer muito rápido a exposição. Muito rápido tá em evidência. Muito rápido que os holofotes chegam. E hoje, com a rede social, muito rápido que as pessoas sabem quem ela é. E eu sinto de Deus ele me chamando, sabe, para eu me esconder nele, para eu criar raízes. Porque o que é que eu vejo? Muitas vezes a gente quer edificar algo grande, a gente quer pôr em prática um projeto grande, mas a gente não gasta tempo suficiente para desenvolver uma base capaz de sustentar aquele projeto. A gente precisa entender algo, que quanto maior é aquilo que a gente consegue ver, maior é a base.
Quando a gente vê um edifício com mais de 40 andares, a gente acha aquilo, do chão para cima, a gente acha aquilo, né, uma beleza e tal, que obra de arte, mas a gente precisa entender que quanto maior do chão para cima ali, a altura, a base é mais forte, a base é mais robusta. Então eu vejo a minha geração, Rodrigo, eles querem fazer projetos grandes, eles querem revolucionar, eles querem fazer coisas grandes, mas eles não querem gastar tempo construindo uma base que seja capaz de sustentar isso que eles querem fazer. Então, eu entendo que hoje Deus está me levando para um lugar de desenvolver raízes, porque o que vai acontecer daqui para frente precisa-se de uma base forte, consolidada, capaz de aguentar o peso daquilo que vai acontecer mais na frente. Então, eu gosto de falar que mais ou menos assim, dos 0 aos 30 anos, Rodrigo, deveria ser assim, nem todo mundo pensa assim, é só uma teoria. Do 0 aos 30 é o tempo de preparação. É aquele tempo ali que você vai estudar, que você vai ler livros, que você vai fazer mentoria, que você vai adquirir bagagem em ministério, que você vai discipular pessoas, que você vai ser discipulado, que você vai ser tratado, você vai ler livros, vai escrever e-book, vai fazer podcast, vai fazer live. Do 0 aos 30 é essa escola de preparação. E depois, dos 30 aos 60, você se expõe. É o tempo da exposição. Que é o tempo que você vai colocar para fora aquilo que você construiu do 0 aos 30 anos de idade. E quando você chega aos 60 ali, dos 60 aos 75 ali, é o tempo de transição. É quando você vai começar a pensar em quem vai te substituir. Quem vai continuar isso que eu estou fazendo? Então, eu gosto de dividir a minha vida nesses 3 aspectos. 0 aos 30, preparação. 30 aos 60, exposição. E dos 60 aos 70, 75, se Deus permitir, transição. Né? É o meu legado. Qual o legado que eu vou deixar para a minha família? Quem depois de mim vai continuar esse projeto que eu iniciei ali dos 30 aos 60? Então, a gente vê isso na história de Jesus, nessa questão da preparação, né? Jesus não viveu até os 70 anos, mas você vê que do 0 ao 30 foi um tempo de preparação de Jesus, né? Jesus, ele estava ali com total anonimato, estava ali ajudando o pai dele, estava ali aprendendo. Jesus, ele nasceu como um bebê normal, mamou, comeu, tinha as suas necessidades, brincou quando criança. Então, Jesus, ele passou por todo o processo para ele, a partir dos 30, começar a sua exposição. É isso? Então, a gente vê que, a gente fala assim, cara, Jesus passou 30 anos se preparando para um ministério de 3. Aí quando a gente olha para o ministério de Jesus, a gente vê que a história é dividida antes e depois do ministério de Jesus. Por que isso, Rodrigo? Porque Jesus entendeu que aquilo que ele iria fazer a partir dos 30 era muito grande. Então ele precisaria de 30 anos, Rodrigo. 30 anos para edificar uma base. Ele precisaria de 30 anos para desenvolver raízes, para criar raízes fortes o suficiente. Porque ele sabia que o que iria acontecer a partir dos 30 era muito grande. Então ele tinha que fazer uma base forte para sustentar ali o ministério dele. Então a gente vê que o ministério de Jesus foi um ministério poderoso de cura, milagres, transformação, mudança de vida, quebra de paradigmas. Jesus, ele revolucionou a história. Em 3 anos ele virou o mundo de cabeça para cima, e até o dia de hoje a gente serve esse Deus, a gente serve essa mensagem, a gente crê nessa mensagem, porque alguém, presta atenção, que eu vou falar, a gente segue essa mensagem porque
Deus enviou seu filho e tal, a gente já sabe disso, mas porque alguém chamado Jesus gastou tempo desenvolvendo raízes fortes. Por isso que a gente fala sobre ele hoje. Por isso que a gente lê as histórias que ele fez no passado. Porque ele entendeu que o tempo de preparação é tão importante quanto o tempo de exposição. Então, eu entendo hoje, Rodrigo, que eu estou nesse lugar. Eu não tenho muito projeto ministerial. Na verdade, eu não sei nem o que eu vou fazer nessa questão do ministério daqui para frente. Não sei qual que é a direção de Deus para minha vida, mas algo que eu consigo entender assim é que eu estou nesse tempo de preparação. E é um tempo que eu tenho que desenvolver raízes e aprender, criar uma base para aquilo que vai vir depois. Eu vi aqui, acho que é algum colega teu, Everton, entrou aqui. A gente conhece também, que ele falou saudade. Ele disse que o livro foi um exemplo de cristão no período que serviu, né? Foi, no quartel. A gente ouviu essa declaração de testemunho, é massa. Fortalece a gente. Ele viu que realmente valeu a pena. Se uma pessoa enxergou isso, né, já valeu a pena. O nosso exemplo. Onde a gente passou. E é muito difícil, né? Quem viveu a caserna, ou quem vive ainda a caserna, sabe que é muito complicado, é difícil você se manter firme, né? Porque as circunstâncias que se levantam no próprio trabalho, no próprio serviço, é difícil para você se manter fiel. Né? Porém, você precisa entender que não é por você, né? O propósito não é você. Job falou saudade também, Joab. Amém, mano. Tamo junto. Zudo Enen. Nuno entrou aqui também. Agora aqui, perto de 1 hora. Deus te abençoe, mano. Nuno foi meu discipulador durante muitos anos. É meu líder, um cara que também ensinou muita coisa. Ele entrou aí. Né? Tá participando, né? Assistindo aí com a gente. E Duda também falou que está entrando e saindo porque a internet dela está caindo. Bota no cabine, Duda. E o meu aqui também está caindo. Eu acho que encabina. Me segura aí, só um pouquinho aí, pessoal, porque eu vou matar uma aranha ali. O Isaac pediu socorro, porque apareceu uma aranha ali agora. É rapidinho, vou matar uma aranha aqui, então. Deixa eu continuar aqui, então. Porque Isaac até me deixou um avião que vai servir aqui, um avião de brinquedo, eu tô apoiando o celular, e Isa tá brigando comigo. Jefferson, você fez algum trabalho no sertão, alguma missão no sertão, não é isso? Isso. Então eu queria que você falasse um pouquinho, porque missões é algo que aquece o coração da gente também. E a gente sabe como é maravilhoso servir, que a gente vai pensando que vai ajudar o outro, né? Vai ajudar aquela população que quando chegar, mas na verdade é a gente que é ajudado. A gente não sabe que precisa tanto daquilo ali. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Por favor. Eu fui a fazer uma viagem missionária pela primeira vez no sertão com um amigo meu, Pablo, é da EABV IPCEP, e ele convidou eu e Tainá, a gente foi, e foi uma experiência tão marcante, foi um final de semana de cidade, foi algo tão marcante que a gente quis voltar para lá. E é interessante que a gente estava lá nessa missão e Deus falou ao coração do Tainá. Na segunda vez que a gente foi 2 vezes com o Pablo, anualmente, 2 anos seguidos. E na segunda vez que a gente foi, ele disse, eu não vou fazer mais a viagem para cá, porque Deus está me direcionando para outro projeto e tal. E Tainá sentiu no coração, Jefinho, a gente tem que organizar a nossa caravana e vir para cá. Lá em Pesqueira, Papagaio, né? Depois de Pesqueira, o sertão de Papagaio. E aquele lugar marcou a gente
tal forma que Deus falou com a gente, ó, vocês precisam voltar aqui, só que dessa vez vocês que vão fazer a caravana, vocês que vão mobilizar tudo e trazer a galera para cá. Eu fui 4 vezes, eu fiz missão, foram 4 anos seguidos que a gente foi para o Sertão. Foi um tempo muito precioso de serviço, de aprendizado, de amadurecimento. Foi um tempo muito rico de experiências, de orar por pessoas, de ouvir histórias que marcam você, que marcam o seu coração. E até hoje, assim, a gente tem contato com os pastores de lá, dessa base, lá de Papagaio, do Sertão do Papagaio. E eu já fui outras vezes lá sem ser para fazer missão. Já fui 5 vezes, só que a quinta vez foi para ministrar no congresso de adoração que teve lá. Aí eu passei um final de semana lá para ministrar no congresso. Foi um tempo muito bom também. E foi uma experiência muito marcante. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui para lá, no Sertão, vou contar uma história aqui, não tem tantas. Primeira vez que eu fui para lá, para essa viagem, eu levei meu teclado, Rodrigo. Rodrigo sabe aí, eu toco teclado, né? E eu peguei a minha rescisão. Lembra lá que eu falei que eu pedi demissão para ir para a escola adorando e tal? Eu peguei a minha rescisão, Rodrigo, e comprei um teclado. Eu nunca tinha tido um teclado e tal. E era um instrumento que eu tocava na igreja e eu queria ter. E surgiu uma oportunidade de comprar um teclado e eu comprei com a minha rescisão. Fiquei liso, mas era algo que eu queria tanto. E eu comprei. E eu tocava na igreja com ele e tal. Aí eu fui para essa missão. Aí eu levei o teclado. Aí o Pablo falou, ó, leva o teclado, que a gente vai fazer um impacto na praça lá à noite. Aí tu toca, tu canta, isso amém. E eu levei o teclado. E quando foi no domingo, assim, pela manhã, a gente foi para um monte orar lá, bem cedinho lá em Papagaio é legal, que tem um monte. Aí você faz uma trilha bem legal e chega no monte, a gente ia ter um tempo de adoração, de oração, de meditação lá, e era muito massa. E quando chegou lá nesse monte, e a adoração rolando, e eu senti algo no meu coração, Deus falando assim, você vai ofertar o seu teclado aqui. Aí eu disse assim, dentro do meu coração, louco, isso aqui não é Deus falando, não. Deus falando isso aqui, Deus sabe o suor que foi para comprar esse teclado. Eu tive que ser demitido do emprego para comprar o teclado. Eu vim fazer missão aqui, eu comecei na minha mente, né? Eu já estou ofertando demais aqui, estou ofertando meu tempo, estou ofertando talento, estou ofertando tudo aqui, estou abraçando, estou pregando. Não, tá bom. Acho que isso é coisa da minha cabeça. E a adoração rolando no monte e aquilo martelando na minha cabeça, Rodrigo. Você vai ofertar seu teclado aqui. Que quando você descer, você vai deixar seu teclado. Aí eu me lembro, quando eu desci, eu disse, Deus, ó, se é o Senhor mesmo que está falando comigo, eu quero um sinal. Que eu não vou deixar meu teclado. Eu não vou deixar meu teclado aqui na emoção, não. Vai que eu tô emocionado aqui. Eu tô, né, emocionado com o ambiente e tal. Tá? Eu não vou deixar meu teclado aqui, não. O senhor vai ter que falar comigo. Eu pedi 3 sinais. Eu aprendi isso com o Rodrigo aí. O Rodrigo já foi meu líder. E várias conversas assim, ó, tô com dúvida disso. E, cara, ora a Deus, pede sinal a Deus, pede uma direção a Deus. E eu coloquei isso em prática lá. Pedi 3 sinais, nada óbvio. E aconteceu o primeiro. Quando aconteceu o primeiro, eu disse, rapaz, será? Logo em seguida aconteceu o segundo. Aí eu disse, rapaz, eu não tô acreditando não, que eu vou ter que deixar meu teclado aqui não. Aí quando eu menos espero, aconteceu o terceiro, Rodrigo. E eu me lembro que quando aconteceu o terceiro, na hora assim, meu coração ardeu. Porque às vezes a gente fala, né? A gente que ministra e tal, a gente fala, a gente tem que obedecer a Deus, a gente tem que obedecer a voz de Deus, se Deus falou, vai, sem medo, né? A gente fala isso, mas quando chega a hora da gente colocar em prática isso, é tenso. Quando Deus fala assim, olha, vai para a esquerda, e na esquerda não faz sentido nenhum, lógica nenhuma na sua mente, mas Deus está falando, esquerda, né? Às vezes a gente trava. Aconteceu isso. Quando o terceiro sinal aconteceu, meu coração ardeu. Eu disse,
cara, Deus quer que eu deixe, quer que eu oferte meu teclado aqui. E eu disse, cara, é melhor obedecer do que sacrificar. Porque anteriormente, eu falo essa frase, e eu ouço essa frase, Rodrigo, desde que eu entrei na igreja. Melhor obedecer do que sacrificar. Melhor obedecer do que sacrificar. Às vezes a gente diz isso e não entende o peso que existe por trás disso que a gente está falando. Mas eu vivi isso na pele. Na época, voltando rapidinho aqui, eu comprei um celular na época que eu estava trabalhando. O celular na época era um top de linha do momento, e todo mundo tinha, e eu queria ter, Rodrigo. Eu comprei. Uma semana eu com o celular, eu indo trabalhar em Tancredo Neves, mexendo no celular, um celular novinho, aquela empolgação, né? Celular novo, você fica com aquele tudo mexendo direto. E eu vou voltar aqui para a história do sertão, para vocês entenderem. Aí tinha um rapaz na minha frente com um celular, Rodrigo, bem velho. Era muito velho o celular. O celular era tão velho, Rodrigo, que ele tava assim, ó, empurrando o touchscreen. Não funcionava mais, ele tava empurrando o dedo assim, ó, pra tela mexer. Aí daqui a pouco ele tirou a bateria. Aí daqui a pouco ele começou a enfiar um ferrinho assim pra ligar. Aí eu olhei pra ele, tava na minha frente, e eu com o celular novinho, Rodrigo, novinho. Aí eu olhei pra ele assim e disse, rapaz, que celular ruim. Se eu fosse esse cara, eu jogava fora esse celular, rapaz. Esse celular não presta, não. Ainda bem que eu tô aqui com o meu celular novinho, graças a Deus. Meu Deus, que celular ruim, rapaz. De repente, Rodrigo, quando eu acabei de pensar isso, eu fui tomado com uma compaixão por ele. Deus me fez olhar para aquele menino, Rodrigo, para aquele adolescente, e ter compaixão. Eu comecei a olhar para ele, eu comecei a reparar como ele estava vestido, Rodrigo. Ele estava indo para o IFPE estudar, estava fardado. Aí eu comecei a olhar como ele estava vestido. Aí eu olhei para a meia dele, Rodrigo. Ele estava com uma meia branca, outra azul. O sapato velhinho, a bolsa com o zíper todo quebrado. Eu comecei a olhar para aquilo. Sabe? Deus, ele encheu o meu coração de fato, cara, de compaixão por ele. Eu comecei a pensar, cara, o cara tá indo estudar, velho. O cara tá indo estudar, eu posso pensar, cara, será que ele tá passando dificuldade? Será que ele tá bem? Será que ele tem o que comer? Será que ele tem o que vestir? E Deus falou no meu coração assim, depois que eu fui tomado de compaixão, né? Porque antes eu tava sendo tomado de orgulho, né? Acho que celular, vem joga fora, eu tenho meu novo. Aí Deus tomou meu coração, encheu meu coração de compaixão. Comecei a olhar para aquele cara, será que aconteceu alguma coisa? Aí Deus falou para mim assim, Rodrigo, deu o seu celular a ele. Rodrigo, eu não tinha pagado a primeira, cara. E Deus disse assim, deu o seu celular a ele. Eu disse, rapaz, isso não é de Deus não. Poxa, eu vou dar celular a ninguém, eu não paguei nem a primeira, não. Aí eu entrei no ônibus, chegou, Rodrigo, eu sentei, fui lá para frente. Eu sentei, rapaz, o cara não sentou na minha frente. O cara subiu no ônibus e veio lá, sentou na minha frente. Eu fui de Tancredo até Candeias, olhando a nuca dele. E eu olhando a nuca dele e Deus falando comigo, ó, dê seu celular a ele. Você não precisa falar nada. Você vai levantar, e Deus me deu toda a direção. Você vai levantar e dizer assim, cara, eu não sei se você acredita em Deus ou não, para mim não interessa. Deus está mandando eu te entregar esse celular. Deus te abençoe, cara. E descer. A direção era essa. Você entrega, diz que... Travou aqui, ó. Deu uma travada, foi? Foi. Uma piscada. Então, vamos voltar aqui. Aí Deus falou, ó, a direção é essa. Você entrega o seu celular e desce. E eu fiquei relutando, Rodrigo. Não vou entregar celular, não vou entregar, não. Eu não vou entregar o celular, acho que isso é coisa da minha cabeça. Resumindo a história, Rodrigo, eu desci e não dei meu celular a ele. Isso foi num sábado. Vê só, né? Eu disse, não, foi Deus que falou comigo, não. E quando foi na segunda-feira, Rodrigo, eu me arrumando para ir trabalhar, eu coloquei o celular no bolso aqui, eu tava com a camisa polo, aí tinha um bolsinho a ela aqui. Aí eu coloquei ele aqui no bolso, Rodrigo. Aí eu me inclinei assim, ó, para amarrar o sapato. Quando eu me inclinei para amarrar o sapato, o celular girou de tela. E eu comecei e eu só falei, não, por favor, não tenha rachado a tela, não tenha rachado a tela. Quando eu peguei e virei a tela, Rodrigo, o
celular estava estraçalhado. Estraçalhado de verdade. Meu Deus. E a primeira coisa que eu ouvi quando eu olhei o celular daquele jeito, Deus falou assim ao meu coração. Deus falou assim ao meu coração. Nem você, nem ele. Vê só que palavra forte. Quando eu vi o celular quebrado, Deus falou para mim, Jefinho, agora, nem você e nem ele. Naquele dia, eu entendi, meu irmão, quando Deus mandar eu dar alguma coisa, quando Deus mandar eu fazer alguma coisa, eu tenho que obedecer. Porque eu paguei para ver, Rodrigo. E o meu celular foi sacrificado, entendeu? Obedecer é melhor do que sacrificar. E eu não obedeci. E eu perdi o celular. Então, lá no sertão, quando eu ouvi essa voz de novo dizendo: deixa o seu teclado aqui de oferta, eu pedi os sinais e quando o sinal aconteceu, meu coração apertou. Mas eu disse: se eu levar esse teclado para casa, vai terminar quando eu chegar em casa, esse teclado quebrar. Como aconteceu com o celular. Eu disse assim, dessa vez eu não vou pagar para ver, não. Obedecer é melhor do que sacrificar. E eu desci daquele monte lá, chamei o pastor e disse, pastor, eu quero depositar uma semente aqui na sua igreja. E esse teclado aqui, ele não é um instrumento musical, é uma semente de adoração que eu estou plantando aqui nesse solo, porque eu acredito que depois dessa semente, vocês irão frutificar aqui com o Ministério de Louvor. Rodrigo, eles não tinham instrumento, e eles nem tinham Ministério de Louvor, nem tinha gente para tocar, e nem tinha gente para cantar. Sabe o que aconteceu depois desse dia que eu ofertei lá o teclado? Eles receberam uma oferta de mesa de som. Travou aqui. Voltou. Voltou. Parou de novo. Travou aí, tá aí. Tá que voltou? Voltou. E aí, Mesa voltou? de Tá som. tranquilo? Então, finalizar, aí eu disse ao pastor, ó, isso aqui é uma oferta, uma semente aqui de adoração. Dei meu teclado, ele chorou bastante e tal. E depois daquela oferta ali, Rodrigo, eles não tinham Ministério de Louvor, não tinham instrumento. Depois daquele dia, os céus de fato se abriram. Eles receberam oferta de mesa de som, de microfone, de violão, de contrabaixo, de bateria. E eles montaram uma equipe de Ministério de Louvor. E as pessoas começaram a aprender a tocar os instrumentos. Depois daquela oferta, eu entendi que aquela oferta foi um destravar para o que Deus queria liberar mais na frente. Tanto é que no ano seguinte que eu fui lá, o pastor me chamou assim e fez assim, ó, lembra do teclado que você semeou aqui na nossa missão? Eu disse, lembra? Ele fez assim, ó, aquele teclado, ele liberou aqui o favor de Deus sobre a questão do Ministério do Louvor. Depois daquela sua oferta, a gente recebeu uma oferta ainda maior e hoje a gente tem Ministério do Louvor na igreja porque alguém decidiu obedecer. Veja só como é importante essa questão da obediência, né? Às vezes a gente não quer obedecer, mas toda a obediência, por trás de uma obediência vem sempre um destravar da parte do Senhor. Então, eu obedeci e Deus ele abriu o céu sobre aquele lugar lá. E até hoje, ó, eu voltei para casa e o meu time, né, quando eu cheguei sem um teclado, a galera do louvor, cadê o teclado, rapaz? Cadê o teclado? Eu disse, cara, eu ofertei lá. Ô, menino, como assim? Como é que tu ofertasse o teclado que tu vai tocar o quê? Eu disse, não sei. Até hoje, Rodrigo, eu não consegui comprar um teclado. E o menino sempre ficava greando, né, comigo. A gente ficava falando, Deus vai te dar um teclado logo, logo, né? Porque, às vezes a gente dá algo querendo receber logo amanhã, né? A gente dá hoje querendo receber amanhã. Até hoje eu não consegui comprar um teclado ainda. E nem chegou alguém para mim para ofertar. Né? Outra coisa que eu aprendo com... Eita, tá travando. Certo, né? Deus ele vai honrar todo aquele que obedece. É isso aí, foi uma das experiências que aconteceu lá no sertão, fora tantas outras, foi um tempo muito precioso lá de missão.
Amém. Ô Jefferson, eu queria fazer um bate-bola contigo. Vou filar aqui porque eu tô com a bebê no braço. Mas tu me fala a primeira palavra que vem na tua mente, tá? Ou como o bispo, né, final de semana, quer dizer, final de semana não, segunda passada, às vezes falava uma frase, mas não tem problema. Uma palavra. Pode ser as primeiras palavras. Vamos lá. Chamado. Renúncia. Provação. Aprendizado. Fé. Constância. Tainá. Amor. Cristo. Entrega. Amém. É isso. Tranquilo, né? Oi? Uma palavra dele. É. Tirou onda. Ó, foi massa, cara. Massa. Aí, Amém. esse tempo que a gente passou junto aí. Tenho certeza que muita gente foi tocada aí, abençoada. Afinal de contas, a gente tem um propósito, quando a gente iniciou essas lives, a gente tinha um propósito que era abençoar a vida de gente. Então, as pessoas que a gente pensou, né, em convidar, de cara já disseram sim, né, aceitaram o desafio, estar aqui com a gente. E até as pessoas que a gente pensou em chamar, a gente também recebeu essa direção do Pai para que a gente fizesse isso. Ele foi diferente comigo, então tenho certeza que as pessoas foram abençoadas aí, foram realmente tocadas pelo Espírito Santo. E a intenção é essa mesmo, né? Então, eu gostaria de agradecer aí a tua disponibilidade, né? Por ter nos honrado aí com a tua presença, o teu tempo, ter anunciado um pouquinho aí da tua vida social aí, da tua folga, né? Segunda-feira é o dia que quem tem compromisso na igreja, toca, pastor, geralmente é segunda-feira é o dia que dedica a família para fazer outras coisas, enfim, ao lazer. Então, eu queria te agradecer também por essa disponibilidade aí, por ter separado esse tempinho aí para estar com a gente aí, contando um pouco aí dessa trajetória de vida, enfim, do ministério. E a gente não poderia encerrar como a gente iniciou, né? Uma canção de louvor, algo que vem na tua mente aí, que possa ministrar os nossos corações aí, o coração que está nos acompanhando aí, para a gente se despedir com essa canção. Amém. Vamos embora. Queria fazer uma indicação aqui, para o pessoal que está na live aí, de um livro, de uma leitura. Esse livro aqui, ó. Livro aqui, ó. Enraizado. Esse livro é top demais. Fala aqui, ó, os lugares escondidos em Deus, os lugares escondidos em que Deus desenvolve você, enraizados. Muito bom. De quem é? Esse quem é o autor? é de Benny. Pastor Benny. Não, Benny não. Deixa eu ver se tu consegue ver. Eu mando aqui no zap pra tu depois. Deixa eu ver aqui. Daqui, ó. Aqui, ó. Manda no zap. Deixa na Ele é o pastor e fundador do movimento Jesus Culture. É um movimento é um ministério de adoração lá dos Estados Unidos. Pastor muito massa. Ele desenvolveu esse livro aqui, Enraizado. É um livro muito bom para quem está querendo entender essa questão de processo. Hoje a gente vê as pessoas falando muito sobre, né? Tem que viver o processo, tem que entender o processo de Deus, porque para alcançar a promessa, você tem que passar pelo processo, e a gente escuta essa palavra, processo. E esse livro aqui, ele muitas vezes nem entende que é processo. E esse livro Enraizado aqui, ele fala exatamente sobre isso, né? Da gente gastar tempo
crescendo para baixo, entendendo o processo de Deus, de pegar o tempo de processo para se fortalecer, para se desenvolver, para amadurecer, para quando os frutos chegarem, né? Então, é uma indicação do livro muito massa. Já devorei esse livro, estou pensando em começar a leitura dele de novo aí, muito bom aí. Eita, pega aquele livro ali, Como Adorar o Rei. Tá aí, branco. Vê aí se tá aí. Eu quero indicar outro livro aqui sobre adoração, né? Sim. Tá aí, também. Eu li essa semana. Tá lá do outro lado, dá uma olhada. Um livro a gente falou muito sobre adoração aqui no início, não foi e tal. Tem um livro muito bacana, que eu li ele há muito tempo atrás, e esse livro aqui, ó. Como Adorar ao Rei, de Zé, que eu tô aqui, ó. Esse livro aqui, cara, é muito top, velho, muito top mesmo. Ele vai te dar uma base aí muito boa sobre a questão do tabernáculo, ele faz uma explanação sobre cada item ali do tabernáculo, o papel dos levitas, dos sacerdotes. É um livro muito massa. Faz tempo que eu li ele, um livro bem antigo, mas para quem está aqui na live e quer se aprofundar mais um pouco sobre adoração, louvor na igreja, esse livro aí é top. Amém? Vamos encerrar aqui. Antiga. E Ministério Apacentar, Apacentar. Bom. Tudo que eu quero está em ti, toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença. Tenho o prazer de te adorar, dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Eu quero te ver como nunca te vi, tocar e sentir tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo teu coração, e eu quero te ver como nunca te vi, tocar e sentir. Me tocar, podes fazer em mim o que tens que quero segundo o teu coração, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida,
Senhor, Tu és o alvo da minha vida, Senhor, é tudo que eu quero para minha vida, Senhor Jesus. Aleluia. Amém, cara. Mano. Juntos. Foi um prazer, cara. Mais uma vez, Amém. foi um prazer estar contigo. A gente vai tomar banho. Vou lhe dar um. É só um pouquinho de paciência, eu vou estar falando aqui. A gente vai... Aí é o baterista. Homem, foi um prazer enorme estar contigo. Foi um prazer Amém, estar com vocês amém. aí que nos acompanharam até agora. Né? Acreditaram nessa live, né? Acreditaram nesse sonho. E essa live, de fato, é para você que está aí nos acompanhando, né? Para abençoar a sua vida. Somos meros instrumentos, né? Nas mãos do Pai. Queria dizer também que essa live é resultado de uma obediência ao Pai, né? Algo que Ele colocou em nossos corações. A gente já vem adiando há muito tempo, né? Sempre esperando o melhor momento, o melhor equipamento de transmissão, né? Um smartphone mais evoluído para poder a gente conseguir fazer uma transmissão mais bacana, né? Entregar um áudio legal. Só que o que o Pai quer é que a gente faça com o que a gente tem. Porque a parte mais difícil é feita por Ele no trabalho. Então, queria agradecer você também, que nos acompanhou e nos esperou, nos aguardou uma semana para a gente estar aqui no projetinho. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, em nome do Pai e do Espírito Santo. Amém? Amém. Gostaria de me despedir Amém, e pedindo, já vai, papai. Pedir também que você que nos acompanhou, tem aqui, um aviãozinho aqui, parece um aviãozinho de papel, no direito aqui do seu smartphone. Quando você clica nele, você pode enviar para as pessoas acompanharem depois dessa live. Eu vou salvar aqui no feed, né? Vou publicar no Instagram e você vai poder acompanhar também em outro momento como a gente faz a cultura. Amém, meu amigo? Deus te abençoe, fique na paz e até segunda-feira com mais um Papo de Filho. Amém. Tchau, tchau. Deus abençoe. Abraço. Amém.